Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilidade, tudo show de bola. Pessoal, vamos lá. Mais uma aulinha, mais uma livinha de aquecimento aí pro Destravando TI para concursos fiscais e controle. O evento que a gente vai fazer no dia 1, 2 e 3 de novembro, onde eu vou te mostrar quais erros você não deve cometer no estudo de TI para concurso fiscal e controle, o que realmente importa para você acertar questões e como você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. E olha só, falando em transformar a disciplina no diferencial competitivo, pessoal, essa live hoje ela vai ser uma live bombada, então não sai daí. Por quê? Porque primeiro que o nosso convidado de hoje é o Henrique Napoleão. O cidadão foi simplesmente aprovado aí no concurso mais difícil do país, que é o concurso do Tribunal de Contas da União, que inclusive teve a prova de análise de dados mais difícil de todos os tempos, na prova de TI mais difícil de todos os tempos. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que acabou de ser publicado o resultado do concurso aí de fiscal, né, o resultado preliminar da objetiva do concurso de fiscal da Cefaz Amapá. Pessoal, e pasmem, 55 dos 163 habilitados foram alunos dos cursos do professor Ramon Souza. Então assim, eu já vou começar essa live elétrico demais, porque eu tô feliz demais com esse resultado, né? Parabéns primeiro aí ao pessoal, né? Parabéns aos aprovados nessa fase objetiva da Cefaz Amapá, né? Fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma com cada um desses 55, né, galera? Um resultado assim extraordinário, né, para um professor de uma única disciplina, né? Vocês vão ver aí os cursinhos divulgarem porcentagens bem altas de aprovação, mas lógico, o cursinho tem 15 disciplinas, né, para o aluno estudar por lá. Às vezes o aluno foi só lá e só entrou no sistema de questões, resolveu umas questões e o cursinho já considera como aprovado dele, né? Aqui não, aqui foi aluno de TI ou de NFEFD do professor Ramon Souza, né? Então o negócio é mais direcionado, beleza? Deixa eu ver se o Henrique Napoleão já está por aí. Se o Henrique já estiver por aí, sinaliza, Henrique. E ele vai falar pra gente, pessoal, como sobreviveu à prova de análise de dados e foi aprovado no TCU, né, pessoal? Olha só, tema interessantíssimo. Então já sobe o folguinho aí, eu quero ver subindo o folguinho, porque não que as outras não mereçam, mas essa daqui você tem que subir o folguinho porque a prova foi pedreira. A prova do TCU foi pedreira, né? A prova mais difícil aí de todos os tempos de TI, né? De análise de informações, análise de dados. Então sobe. O Henrique Napoleão já chegou por aí. Vamos convidar o garoto, ou se ele puder também mandar o convite aí, a gente já agradece, né? Vamos lá. Lembrando que hoje hoje nós estamos na 12ª live de aquecimento. Vai até o final da semana, até sexta-feira nós live todos os dias. Segunda, de manhã às 10 e à noite às 8 da noite. Então muito conteúdo vai vir por aí ainda, tá? Beleza? Show de bola. Deixa eu pegar aqui e ver se eu convido o grande Henrique Napoleão. Qualquer coisa ele chama aqui para participar, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome dele. Henrique, qualquer coisa é só chamar aí, que fica mais fácil, né? Manda o convite para participar ao vivo. Pronto, acho que já mandou aqui. Vamos aceitar. E aí aproveitem, pessoal, para mandar dúvidas pro menino também, tá? Ele deve ter uns 17 anos, pela cara dele aí, né? Pela cara dele, ele deve ter uns 17 anos. Mas vamos, vamos já descobrir de verdade, tá? Deixa eu pegar aqui o Henrique, aceitar. Beleza, vamos aceitar aqui o Henrique. Show de bola, show de bola. Aceitando por aqui. Guardar ele entrar. Beleza, beleza, beleza. Rick, já aceitei por aqui, tá? Só se conseguir entrar aí. Beleza. Meu povo, alguém daí fez essa prova? Alguém aí fez essa prova do TCU, né? Alguém fez essa prova do TCU aí? É, Deixa eu descobrir aí se vocês, né? Se alguém fez a prova do TCU. Opa! Opa! Acho que tá sem áudio aí, Henrique. Eu acho que tá sem áudio pro pessoal. Confirma pra mim, pessoal, se vocês estão ouvindo o Henrique ou não. Eu não tô ouvindo.
Acho que talvez tu vai ter que tirar o fone aí. Às vezes esses fones são meio bugados aí com o Instagram. Deu uma travada lá. Tá sem áudio mesmo? Não escutando. Acho que vai ter que tirar o fone, Henrique. Vai ter que tirar o fone. Sem áudio ainda? Ainda não ouvindo. Pessoal que tá acompanhando aí, tá ouvindo o Henrique? Tá ouvindo agora? Opa, agora sim. Opa, fechou então. Eu acho Sem que fone mesmo. vai ser. Os fones de hoje em dia estão vindo sem microfone, ou microfone bugado. É aquela história. Mas bom quando vem o fone, né? As produtoras de celular não tá mais nem mandando nada, né? Manda só o celular, daqui a pouco não manda mais nem o celular, vai ter que comprar a tela separado. Porém, ainda não funciona esse microfone, vai complicado. Beleza. Pessoal, agora confirma para mim se vocês estão ouvindo o Henrique aí. Eu estou ouvindo aqui, tá? É, Beleza, show de bola. Henrique, primeiramente, cara, parabéns mais uma vez, né, pela aprovação aí do TCU. Eu sei que tem na CGU também, né? Sim. Matou logo os dois grandes da área de controle. Será que o menino é fraco? É não, né? Cara, agradecer muito aí a disponibilidade em participar e compartilhar conhecimento aqui com o pessoal. Gostaria primeiro aí que você se apresentasse para o pessoal, falasse aí sua formação, cidade. Eu estava brincando aqui antes de você entrar, né, dizendo a cara do menino ele tem 17 anos, né? É disso. Pela cara tem 17 anos. Não, brincadeira. Não, boa noite aí, galera. Só agradecer ao Ramon aí pelo convite. Fico muito feliz aí de poder estar ajudando a galera. Estou sempre assistindo, estava bastante entusiasmado ali, me espelhando ali, pensando que futuramente eu poderia ter dado entrevista também. Então sempre fico muito feliz aí de poder estar participando desses momentos. Meu nome é Henrique Napoleão, como o Ramon falou, eu tenho anos, sou engenheiro civil e, sou de Florianópolis, mas, quer dizer, na Florianópolis, mas estou morando em Brasília aqui, já que também posto na CGU, e atualmente estou fazendo curso de formação no TCU, que eu vou tomar posse aí em breve. E é isso, passei nesses dois concursos aí. Mas só os dois fracos, menino. O Henrique, a gente trocava uma ideia e tal. Henrique, esse negócio de engenheiro, É, morando em Floripa e tal, já tinha até um mapeamento, né? Mas fica calado, não diz nada não. Mas, cara, é muito bom, cara. Assim, TCU é um concurso. Ó, tu tá em dois excelentes, né? Tu vai pro TCU, logicamente, né? Só pode saber, né? envolvo. Só tô esperando Mas, e já tô posso. mas a CGU também é órgão de excelência, né? Órgão de ponta. Então, É, curti muito, algo sensacional, remuneração muito boa também, pessoal muito qualificado. Então, certamente os próximos que vão entrar aí, né, que por aí a galera aí, também vão ter uma carreira muito boa, galera muito, muito top lá. show de bola. Cara, antes da gente entrar, né, em como que você sobreviveu à prova de análise de dados, porque, na verdade, mesmo quem foi aprovado no concurso do TCU sobreviveu a essa prova, né? Aquela prova ali, ela não foi de Deus, não. Ela foi enviada diretamente para Lúcifer. Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e você falasse aí pra galera como é que foi o começo da preparação, tá? Tu formou a engenharia civil e aí, cara, vou estar para concurso? Como foi essa decisão inicial e como que tu começou a se preparar a partir dali? Então, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu estava no meio do curso de engenharia civil ainda, né? Tava ali na sétima fase, se não me engano. E aí, isso no início de 2020. E aí eu fiquei sabendo do concurso do Tribunal de Catarina, para área de controle, mas ele era focado na área de engenharia civil, né? Na verdade, tinha várias especialidades, mas eu prestaria para engenheiro civil. E aí foi aí a questão de público, na época eu não sabia de nada do que era de público, nada. Sabia de engenharia, né? Então aí foi o que me incentivou, foi justamente o fato, ao estudar, aprender mais, os conteúdos e tudo mais, eu vi que o que eu gostava mesmo era dessa parte mais de uma parte mais jurídica e não da parte de engenharia civil. Com o tempo eu fui desencantando com a parte de obras e querendo estudar para concurso mesmo, para área de controle raiz, né? Então foi assim que eu iniciei. Eu comecei, na verdade, estudando para o TCS na Catarina e com o tempo eu acabei até desviando do foco, né? Na verdade, é que foi bem no início da pandemia, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, assim como o TCU, iam acontecer ali no primeiro semestre de 2020, acabou que com a pandemia atrasou tudo, eu tive tempo de me focar, e aí com o tempo até troquei de foco, fui pro TCU, CGU, e TCS Santa Catarina até ficou de lado.
Massa. Então meio que já começou ali, já decidido na área de controle, nem começou em outra coisa não. Então, cara, tu começou mais ou menos ali no final da faculdade, foi parecido comigo, né? Comecei também já do meio para o final da faculdade. É uma dúvida que o pessoal tem bastante em relação a isso, quando começar e tal. Mas, cara, se você decidir o bagulho, começa quando dá, né? Lógico que no meio da faculdade não vai ser o mesmo estudo que depois você está 100% focado no estudo e tal, né? É muita informação dentro de um dia só, né? Mas você pode ir começando devagarzinho, né? Você tendo a consciência de que o negócio é médio e longo prazo, né? Então, começou ali em 2020, é isso? 19, 20? Comecei no início de 2020, ali lá para março. Ó, 2020, a prova foi agora 2022, né? Então, 2 aninhos aí, né? 2 aninhos, né? 2 aninhos para resolver a vida. Às vezes a galera quer resolver a vida em 2 meses, né, Henrique? Aí é mais complicado. Isso Henrique, agora vou perguntar aproveitando isso. Cara, se demorasse mais 2, tu acha que valeria a pena? claro, poderia demorar até mais 5, mais 6, certamente. É algo que muda a tua vida assim de uma hora para outra, algo absurdo, né? Ainda mais uma pessoa que como eu, que era desempregada, né? E do nada vai para esses cargos aí de altíssima relevância, com alta remuneração, é realmente um baque, né? Mas um baque muito feliz, né? Que realmente troca a tua vida mesmo, né? Então, não me arrependo nem um pouco. Podia demorar muito mais, que ainda assim valeria a pena. Perfeitamente, perfeitamente. Seguinte. Cara, falar um pouquinho aí sobre. Então, nessa preparação, decidiu ali estudar métodos utilizados. Pegou, foi lá, sentou e começou a estudar aleatoriamente, já pesquisou algo sobre planejamento, que tipo de material, como é que organizou os estudos agora de forma um pouco mais prática, né? Mais prática, de forma mais prática falando, tá? Então, no que se refere a essa questão de planejamento, aí eu nunca fui muito de me planejar muito, não, sendo bem franco. Eu sempre primava mais aquele princípio que a gente aprende na contabilidade, né? Essência pela forma, né? Então, eu sempre buscava ali dar o meu melhor todo dia, o planejamento acabava ficando de lado. Mas, é claro que eu tinha um ciclo de estudos ali e seguia ali relativamente, regradamente, por vezes com algumas adaptações ali que eu achava relevante, em virtude aí de matérias que eu tinha mais dificuldade, ou que eram mais importantes para uma prova em específico, né? Então, por exemplo, a análise de dados ali no TCU foi uma matéria que, durante um tempo, foi que eu aumentei muito a carga horária. Economia é uma matéria que eu tinha mais dificuldade e eu aumentei bastante a carga horária. Então, e basicamente isso. Mas voltando lá para o início, como tu tinha perguntado, uma peculiaridade minha que eu nunca vi ninguém dizendo que fazia é o fato de que sempre quando eu iniciava uma matéria nova, eu assistia todas as videoaulas da matéria antes de ir para o PDF. Então, por exemplo, comecei lá o teu curso lá de tecnologia da informação. Eu assistia todas as aulas, videoaulas, para ter um conhecimento geral da disciplina. É, Às vezes as matérias, as aulas elas são bem encadeadas, né? E aí uma bem pré-requisito da outra. Então eu achei que inicialmente ter esse conhecimento mais holístico, assim, mais geral, amplo da matéria, foi bom, né? Era interessante, então eu fiz isso. E aí posteriormente, sim, aí eu partia para o PDF, fazia as questões e fazia esse ciclo aí várias vezes. E depois de um tempo, né, até abandonei um pouco os PDF para fazer mais questões, né? Mas algumas matérias, principalmente na área de dados ali do TCU, que eram conteúdos novos, né? Não tinha tanto material de questões disponível, então eu voltava bastante os PDFs também, li, reli inúmeros PDFs e basicamente foi isso. Tá, então, em relação ao que a gente geralmente discute, né, em termos de planejamento, tá? Aquilo que eu falo sempre, né? A gente tem o que funciona para 95% dos aprovados, e aí cada um vai colocar o seu pitaco ali dentro, né? Cada um vai colocar a sua forma também de estudar, né? Vem falar um negócio interessante. Cara, o que é que a gente sugere? Você pega a base teórica, você vai depois passando por questões, passando por revisões, e o Henrique ele fez um passo prévio, que é o passo de visualização da matéria. Vamos chamar assim, né? Um passo de, cara, quero quebrar o gelo com a matéria. Eu fiz isso também já, tá, Henrique? Já fiz isso também em algumas matérias, né? Por exemplo, o meu estudo base de Direito Administrativo e Direito Constitucional foi Marcelo Alexandre de Vicente Paulo, os livros. Só que antes disso, cara, eu assisti umas videoaulas lá. Na época era o Evandro Guedes, dava aula no Aprova Concursos. Hoje é no Alfacom, é dono do Alfacom, tá multimilionário aí, né? Mas na época ele dava aula no Aprova Concursos. Terninho e gravata, cara. Hoje ele dá aula de, né? Mas lá ele dava aula de terninho e gravata, bonitinho, né? CESP UNB, aqui vai tratar a questão da prova e tal. Então eu quebrei o gelo naquelas disciplinas com esses conteúdos. Lógico, aquele conteúdo era mais rápido, ele falava mais rápido, e depois fui para os livros fazer o processo normal. Então é uma etapa que você pode. É o que eu falo. Cara, mas é perder tempo. Perder tempo é você insistir numa coisa que não está funcionando, Exato. né? Falar.
Porque às vezes, né, embora tu inicialmente tu considere que no curtíssimo prazo ali, tu ler um PDF vai durar mais tempo do que assistir uma videoaula, mas aí no médio e longo prazo alguns conceitos ali ficam meio soltos, né? E aí uma videoaula que tu vê, tu esclarece tudo, né? Então, eu sempre defendo muitas videoaulas, eu acho que são muito importantes, porque a didática do professor ali no meio da explicação, no meio de tantos conceitos embaralhados, faz toda a diferença. Principalmente para matérias complexas aí, né? Como TI, deve ter usado muito para estatística também, né? Sim, o Guilherme Neves ali usei, o cara é sensacional, foi um diferencial também. Show de bola. Pode ficar à vontade, tá? A galera, pra galera ver, né? É aquilo que a gente fala. Acabei de publicar aí, meu Henrique, resultado da Cefaz Amapá. Cara, 55 aprovados alunos do professor Ramon Souza, né? Aí, já, aí, da, aí daqui a pouco, Henrique, aparece o fiscal de resultado. O que é o fiscal de resultado? Aí o cara diz assim, mas não pode, porque o cursinho disse que 70 alunos era dele, a consultoria disse que 70 alunos era dele. Tá aí o Henrique, ó. O Henrique foi meu aluno, foi aluno do Guilherme, deve ter sido aluno dos grandes cursinhos também. E tá tudo certo. Os aprovados estudam, buscam os melhores de cada disciplina. Né? É a teoria dos conjuntos, pessoal. Ali, acho que não teve ninguém assim que estudou por um curso, assim, é quase impossível realmente, porque tu tem que ter uma visão ampla, assim, pegar conhecimentos de vários cursos, juntar tudo e construir essa montanha de conhecimento que é necessário para tu conseguir ser aprovado, né? Então, é de fato até inevitável que tu tenha só um curso, né? E é completamente natural e esperado que aconteça essa questão aí de, ter 70 aprovados não e 50 em outros, mas, pô, só tem 100 vagas, como é que isso é possível? É perfeitamente possível, né? Com as pessoas estudando. É intersecção de conjuntos, né? Aí o cara que vem apertar o negócio dele na primeira, ele tem que assistir a aula do Guilherme Neves, né? E tem que ver a teoria de conjuntos, né? Para poder entender que tem interseção das coisas. Mas, na verdade, os caras que vêm fazer isso, Henrique, é só os caras que é frustrado e não tá estudando mesmo, às vezes nem acompanha nem nada. Mas beleza. Então, trouxe aí um método bem diferente e tal, é, do que a gente escuta e tal, né? E isso até é bom para tranquilizar a galera, eu vejo muito. Professor, pega lá a aula de banco de dados do professor Ramon, tem total 18 horas de aula, incluindo questões, né? Revisão, teoria completa e tal. O professor quer dizer que eu vou assistir essas 18 aulas, não vou estar perdendo tempo, como a gente falou aqui, perder tempo é você não aprender a disciplina. Cara, se você consegue pelo PDF, consegue absorver, consegue matar pau nas questões, vai-se embora. Agora, se tu precisa do vídeo, beleza também. Beleza também, né? Então não tem problema. As duas, inclusive, se não, os professores não gravariam vídeo, né? Se fosse só o PDF que se visse, eu botei vídeo por algum motivo, né? Beleza. Então, vídeo aula. Em relação à revisão, tinha alguma técnica, algum método específico? Não, era bem comum mesmo. Uma coisa que eu fazia era revisões mensais, né? Então eu tinha meio que um resumo que eu tinha lá do estratégia, eu acho, que tipo, eu usava os teus resumos para TI também, que tinha meio que um resumo da aula, né? Aí eu pegava esses resumos e lia de todas as matérias uma vez por mês, assim. Isso aí era uma revisão geral que eu fazia. E também, quando chegava prestes a fazer a prova, eu lia novamente esses resumos. Com o tempo, eu já estava meio craque nas matérias, assim, e aí eu até parei de fazer esse tipo de revisão porque ficava meio inócuo, assim, porque esses resumos, inevitavelmente, eles vão ser de conceitos bem elementares, né? Não vou entrar em aspectos muito avançados. E aí, como já estava muito massificado o conteúdo, para mim não fazia mais muito sentido eu perder, por vezes, 2 dias ali lendo todos esses resumos de conteúdos que eu já sabia, né? Então eu optava mesmo por ver questões mais específicas, lei seca, nos PDFs, ou até extras, assim, ler videoaulas mais complexas mesmo, de conteúdos até mais avançados, potencialmente até não seriam cobrados, né? Mas às vezes a FGV, principalmente, ela gosta de botar aquelas previsões genéricas no edital, e aí tu não sabe o que tem, né? Tipo aquela, né, no TCU tinha lá banco de dados, né? Então, às vezes, eu até optava por avançar mais nesse conteúdo do que voltar atrás e revisar, porque eu já estava muito massificado. Mas aí cabe o disclaimer, né, que é muito importante sim essas revisões, né? E tem que ter bastante, um pouco mais de experiência para saber ter tipo essa decisão de parar de revisar mesmo. Mas para mim eu acho que foi algo que positivo, realmente. Assim, é importante falar para a galera, né, que no teu caso, tu deve ter conseguido fazer isso porque tu teve algum pós-edital atípico, né? De 5 meses, se eu não me engano. Provavelmente, quem está no pós-edital de 2 meses não vai conseguir enjoar de revisar, né? O que aconteceu foi que tu enjoou de revisar. Porque de tanto tu revisar, meio que tu sentiu, cara, eu vou agora avançar um pouco mais. Então, tu faz um estudo de camada cebola, né? Tu faz a base, tu conseguiu fazer a base bem e tal, pegou ali um material, pegou dois materiais, etc. Fez a boa base, cara, revisou aquela base, ficou forte.
poxa, agora eu vou buscar aquele 1% vagabundo, agora eu vou buscar aquele 1% a mais que pode ser a diferença entre eu estar dentro da vaga ou não. Até porque a gente está falando de um concurso de 20 vagas a nível nacional, dos concursos mais disputados do país. Então, esse a mais, ele deve ser buscado nesse tipo de concurso, né? Depois você constrói. O que não dá, é o que eu vejo a galera fazer aí, é querer avançar antes de pegar a base. Então, o cara nem pegou o entendimento, não sabe nem o que é uma forma normal, e o cara está querendo implementar um banco de dados na prática, né? Então tem que ter cuidado aí com a ordem das coisas. Tá, beleza. Mas as principais, assim, antes de entrar no TCU, a gente vai entrar no momento da saída do edital do TCU, né? Mas eu queria que você falasse assim, dificuldades do estudo em geral, né? Para a galera entender que a gente passa por dificuldades, né? Nós somos pessoas normais, a diferença é que a gente foi aprovado, só isso. Mas a gente tem dificuldade no caminho também. Então, a dificuldade eu posso citar principalmente as questões de disciplinas específicas, né? Inicialmente, quando contabilidade era previsto lá no edital do TCU, né? Depois foi retirado, mas era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, assim, foram meses e meses, assim, até eu entender o raciocínio contábil por trás. É realmente uma matéria bem contraintuitiva, então acaba que, inevitavelmente, são grandes horas de estudo necessárias para que tu tenha domínio desse raciocínio, né? Então, contabilidade foi uma dessas, TI certamente também no início. Felizmente, eu comecei a estudar TI bem cedo, porque já estava em tese previsto no edital do TCE Santa Catarina, e aí eu botei junto lá, mas acabou que nem caiu lá. Mas enfim, aí eu comecei a estudar desde o começo e consegui construir uma base bem forte. Mas eu tinha bastante dificuldade também. Banco de dados, eu não conseguia entender basicamente a lógica por trás, aquele negócio de data warehouse, star schema e não sei o que lá. Foi um negócio que eu não entendi, consegui entender a lógica por trás, mas, enfim, mais uma vez, né? Vendo vídeo aula, fazendo muito exercício, tudo pega, né? Então, as dificuldades, elas são completamente normais e são esperadas, mas elas são perfeitamente vencíveis aí, com constância no estudo e com intensidade nos momentos certos aí. Então, é perfeitamente comum essa dificuldade, mas elas sempre são vencidas aí com um estudo contundente. Perfeito. Olha só o que a gente falou, né? Ao invés de tentar ficar adivinhando o que ia cair no próximo edital, ele estava meio que se baseando no que estava caindo ali. Então, contabilidade não veio, nem estava ligado que contabilidade não tinha vindo. Mas tinha tido no último, né? Sim. Então, e é normal cair contabilidade no área de controle. Então, ao invés de tentar adivinhar, cara, o que é que tem que fazer? Vou estudar contabilidade. Vou estudar análise de dados, que já é uma disciplina que já é normal na área de controle. Tirando ali o TCE Santa Catarina, e acho que os dois TCE só que não cobraram. Mas o resto tudo, e a CGU, né, que não cobrou para geral, porque segundo eles, estava cobrando na área de TI, coisa que não tem nada a ver, mas tudo bem. Então, cara, você faz o que tem de comum na base, né? Beleza, fez ali, agora vamos chegar no momento de sair o edital. Cara, saiu o edital do TCU, como foi que ficou a cabeça do Henrique, como que ele se organizou para dar conta desse negócio, 25 questões de estatística e análise de dados valendo a maior nota da prova. Então, isso aí foi bem interessante, né? De fato, foi um baque ali, não só pelas matérias novas, que tinha análise de dados, a relevância nova, né, de análise de dados e estatística, o fato da banca ter mudado e até das matérias retiradas, né? Como eu te falei ali, eu tinha bastante dificuldade em contabilidade inicialmente, mas em compensação, eu botava muitas horas justamente para conseguir compensar essa dificuldade e no final eu estava tipo muito bem em contabilidade assim, eu estava muito confiante. Eu tinha até estudado conteúdos fora ali do digital TCU, como eu disse, né, já eram muito tempo de preparação. Eu sempre estudei com bastante intensidade, então eram muitas horas. E aí eu fiquei bem expert, fiquei bem chateado de terem tirado isso. Tiraram também direito penal, que era uma matéria que eu estava muito bem. E a parte de análise de dados, de fato, foi um choque, né? Mas aí sempre ter aquilo em mente, né? Todo mundo vai fazer a mesma prova. Não tinha ninguém ali que saiu o edital ali, estava dominando as bibliotecas, o scikit-learn, o R, Machine Learning, PLN. Então, era novidade para todo mundo, né? É uma premissa básica que tem que ter sempre, desde quando está estudando até quando está fazendo a prova, de que as dificuldades para todo mundo, né? O concurso público não é uma prova que você tem que tirar 7 para passar, sei lá, 8 para passar, verdade? Então, isso é uma premissa básica. Então, isso aí no TCU, foi um baque para mim no início. Eu sabia que eu ia ter que estudar muito análise de dados, mas eu fiquei tranquilo porque eu sabia que eu tinha muito tempo disponível, né? Eu já estava finalizando a faculdade. Então, até, assim, eu gosto de ver os pontos positivos nas coisas, né? Então, embora fossem muitas novidades, assim, eu sabia que eu era uma das pessoas que tinha mais força de vontade e mais tempo disponível. Então, eu acho que até esse edital aí, saindo diferente, foi benéfico para mim, assim. Eu acho que se fosse um edital tradicional TCU, talvez eu não tivesse ido tão bem. O edital difícil, ele é bom para quem estuda, né?
para quem estuda mais e quem estuda melhor e tal. Foi igual agora quando saiu Você Faz Minas, os meus alunos ficaram doidos porque não caiu TI lá. Então, cara, os caras estão em alto nível e TI tem que cair, eu quero é que caia, né? É igual você, cara, queria que caísse contabilidade, tava dando aula de contabilidade, então, né? É bem legal isso. Tá, agora vamos para a prática do negócio. Beleza, chegou, viu, se assustou com a análise de dados, assustou ali com estatística valendo. Estatística não deve ter assustado, né? Tem engenheiro, não sei se tiver muita estatística lá na engenharia, talvez sim. É, e aí, de forma prática, beleza, agora vamos organizar esse estudo, como é que eu distribuo meu tempo, como é que eu distribuo minha carga horária, como é que eu separo meu material, vou atrás de quê, como é que eu vou, como é que eu chego no professor Ramon, que já conhecia antes, não conhecia antes, conhecia na hora. Conta aí pra galera esse momento prático depois da edital. Mas assim que saiu o edital, eu te chamei, sei lá, meia hora depois, assim, não foi nem já perguntando se ia ter curso e tal, né? Então, tu já era um professor que eu já acompanhava desde a época de estratégia lá, já tinha geral de banco de dados e SQL e tudo mais, inúmeras vezes, então eu já sabia que era uma qualidade prevista e sabia que ia refletir também nos novos PDFs do TCU. Então, foi isso aí, para análise de dados, eu investi muito mais tempo do que as demais matérias, né? Nas primeiras 2 semanas ali, eu acho que eu estudei basicamente só análise de dados e a legislação nova específica que estavam. E como eu te falei ali, né? Eu tinha bastante tempo disponível. Então eu estava estudando ali 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Então, assim, era faca, era empenho mesmo, né? Não tinha, não tinha descanso. E como eu tinha muito tempo disponível, eu alocava bastante tempo na análise. Eram pelo menos 2 horas por dia aí durante todo o processo. E aí eu comprei teu curso, como usava outros cursos lá, estratégia, direção, até comprei um curso específico de Python também, comprei outras coisas lá. Realmente fui assim, porque TCU era um órgão que eu realmente queria muito, assim, não era tipo, ah, vou fazer esse concurso, passo no próximo. Tipo, é uma mentalidade boa para ter, né, para tu não ficar muito triste caso seja reprovado. Mas no meu caso, não, eu queria muito TCU mesmo. Era um órgão que eu sempre almejei bastante, sempre como órgão de excelência. Então, eu queria dar o meu melhor mesmo nessa prova. E foi isso, então, eu comprei muitos materiais de análise de dados, comprei o curso Python específico também, aprendi muito, fico muito feliz de ter conseguido todos esses conhecimentos, porque de fato, aí agora, trabalhando na CGU e no curso de formação TCU, tu vê que realmente é alguma coisa muito importante. Eu não vou nem dizer que é o futuro, porque já é o presente, né? O que já estamos vendo agora é a demanda agora dos órgãos. Certamente que não estão nessa questão ainda, vão se adaptar nos próximos anos, porque realmente, quando tu estuda ali, tu vê que é um negócio que faz, não, é algo muito relevante. Fiquei até feliz que foi cobrado no TCU e deu oportunidade de estudado com um cargo público de excelência ali, tanto no CGU quanto no TCU. Então foi basicamente isso. Eu costumo dizer, né, que dentro das cobranças que a gente tem de tecnologia da informação, juntando a área fiscal e a área de controle, a área de controle ela tem uma cobrança mais lógica e mais coerente com a atividade do servidor, né? Porque quando ela cobra análise de dados, ela está me dizendo que ela quer um cara, ela quer um auditor para fazer análise de dados, né? Ele vai talvez mexer com SQL puro, talvez ele vai mexer com isso, talvez não. Mas com o entendimento disso, ele consegue conversar e trocar ideia com a galera, por exemplo, para a galera de TI, etc., para fazer. Mas eu até acho que no TCU o pessoal deve colocar a mão na massa mesmo e deve fazer um SQLzinho, deve mexer com os Pythonzinhos da vida, viu? Não, certamente isso aí é algo muito comum na administração pública, né? De já pegar e extrair esses dados de um auditor comum, né? Não é um auditor de TI, porque, por exemplo, qualquer auditoria, tu vai auditar um ministério ali, um órgão público, e tu quer ali a base de dados dele, ver o que está acontecendo no órgão, e a melhor forma de fazer isso é utilizando o SQL ali e fazendo as consultas. Tá? Essa questão de análise de dados ressalta aí, né? Então, eu acho que, tipo, quem está estudando área de controle geral, fiscal geral, pelo menos isso aí é uma banca de dados ali, um data em SQL, que são esses conteúdos que são mais tipicamente cobrados e que, inevitavelmente, vão ser mais ainda, né? A gente vê no TCU aí essa postura aí de cobrar 25% da prova só de análise de dados. É um concurso que tem 18 disciplinas, né? Então, 25% é uma fatia muito grande. E também no próprio tribunal, aí no curso de formação e também na CGU, a gente vê que dados é um ressaltado, dado muito importante e que é a tendência do futuro realmente. Show de bola. Pessoal, podem mandar pergunta, tá? Ou pode mandar no comentário, ou mandar lá na interrogação que tem ali embaixo. É, beleza, beleza. A gente ressaltou a importância, né? É bem clara a importância no trabalho do auditor de controle e também no trabalho do auditor fiscal também, né? Embora o auditor fiscal envolva outras coisas, como nota fiscal eletrônica, situação fiscal digital e tal,
Mas o de controle você vai fiscalizar fraude, né? Você vai verificar dados de licitação, fazer cruzamento de informação para verificar irregularidade, etc. E é importante que você tenha as ferramentas para você não fazer isso no papel, né? Na mão. Quando eu trabalhava lá no TCS Ceará, era meio que na mão, né? Não tinha, não estava nesse estágio ainda de análise de dados, está começando, tinha um setor específico no pessoal que mexia com esse cruzamento de informações, mas não estava ainda lá senso, né? Lógico, o TCU é o cara que inova, é o primeiro, e aí os outros tribunais vão copiando ele, né? Isso serve inclusive no próprio concurso, né? No próprio concurso, os editais que vêm depois costumam ter uma pontinha no TCU. Tanto que ele começou lá em 2015 com esse negócio de análise de dados, análise de informações, e de lá para cá os tribunais de contas tudo cobra, né? Tirando aí o TCU Santa Catarina, e acho que tem mais um ou outro que não cobra. Mas assim, é bem claro isso. Beleza, massa, encarou, foi para cima, investiu pesado nos materiais de análise de dados estatísticos, porque é onde valia ponto, né? Então não tem o que fazer. É aquela história que eu falo para a galera aqui, às vezes você quer economizar uma besteirinha, economize em direito civil, né? Que não vale nada e tal. Agora vai economizar em TI, vai economizar em estatística no caso do TCU, porque assim, quem estuda para fiscal, eu digo, cara, não estuda estatística não, me perdoa, Guilherme Neves, mas eu digo para a galera que estuda para fiscal, não estuda estatística não. Por quê? Porque vale 2 pontos, vale 0,5% da prova. É outra realidade. Agora, no caso do TCU, quando saiu a prova, você tinha 5 meses. 2 disciplinas você tinha que dominar. Era análise de dados e estatística. Sim, fundamentalmente. Então, o Henrique falou, cara, foi atrás, corri atrás, pegou do material, pegou outros materiais também, e foi fazendo ali um arcabouço de conteúdo para enfrentar essa prova. Agora eu quero saber, a galera deve estar curiosa também, no dia da prova. Eu quero saber lá no dia da prova, chega lá, o Henrique se preparou por 3, 4 materiais e olha para aquelas 18 questões. Qual que foi a sensação do Henrique Napoleão naquele momento? Realmente foi um baque ali, né? Tava bastante assustado com a prova já, e as outras questões também estavam bem difíceis, né? Bem acima do esperado. E eu esperava uma prova difícil, né? Mas eu já tinha feito dezenas de simulados e não nenhum chegou tipo perto da dificuldade que foi, né? Então a análise de dados realmente foi uma tristeza, assim, porque foi muito tempo despendido e que enfim, não vou dizer que não foi resultado, porque eu tirei uma nota, tirei 10 de 18, por exemplo, que foi uma nota considerada alta, considerando os outros candidatos, né? Então eu não vou dizer que foi ruim, assim. A prova foi difícil, acho que foi meio injusto, assim. Mas eu acho que meu desempenho foi razoável. Eu consegui até me destacar um pouco com a questão de TI, mas durante a prova, assim, eu fiquei arrasado, eu fiquei nervoso. Aquelas questões de SQL, pô, eu tinha treinado todas as questões, eu sabia fazer todas as questões de SQL da FGV, até aqueles drawing maluco lá, que eu lembro que eu demorei um tempão para aprender, eu achava muito que era aquilo, porque sempre quando era uma prova de mais complexidade, mais frente lá, e aí chegou na prova veio um negócio muito absurdo, né? Que assim, só para tu ler o enunciado era 10 minutos, aí fazer a consulta mais 20 minutos, e levando em conta que tu tem em média de 3 minutos por questão, é basicamente impossível, né? E também a parte de Python ali, muito avançada, né? Uns comandos, sim, muito específicos, que é quase impossível tu gravar, né? Se for gravar aquilo, tem que gravar outra centena de comandos ali, que obviamente é inviável. A parte de machine learning também foi meio tenso, assim. Cobrou uma parte prática que até foi mais razoável, que era do Kindness Neighbors, que tinha que fazer meio que na mão ali, mas também demorava muito tempo. Então, assim, a prova como um todo foi muito difícil. Deu para pescar umas questões ali de banco de dados, como de machine learning, de PLN, mas, no geral, durante a prova eu fiquei bem decepcionado, assim, e realmente achei que não ia. Não vou dizer que eu achei que ia passar, assim, porque eu sabia que eu estava muito bem preparado e que a prova estava difícil para todo mundo. Mas eu fiquei bem triste, assim, fazendo a prova. Felizmente, aí no final deu tudo certo. A questão discursiva de análise de dados, ela foi muito mais acessível, foi uma questão justa, na minha opinião. Cobrou esse conceito de classificação e de algoritmos de divisão e tudo mais, então consegui expressar de maneira bem melhor meu conhecimento ali, e a nota também consegui ter uma boa nota, então refletiu melhor isso. Perfeito. Interessante falar, até eu ia perguntar quantos pontos tinha tirado, né? Não lembrava. Então, olha só, pessoal, o Henrique, ele foi aprovado no TCU, o concurso mais difícil do país. Com certeza, a prova de análise de dados, de TI, mais difícil de todos os concursos, todos os tempos. Né? Inclusive, você pode pegar qualquer concurso da área de TI específico, não tem prova nesse nível, não. Né? Nessa organização, nessa distribuição, e o Henrique falou que tirou 10 de 18. Cara, 10 de 18 numa prova dessa é gabaritar a prova. 10 de 18 numa prova dessa é gabaritar a prova. Porque, Henrique, até hoje eu não consegui comentar essa prova, porque eu comecei a comentar ali no dia que saiu, né? No dia que saiu, eu recebi quando eu comecei, e estava numa loucura, um monte de edital ao mesmo tempo, e eu recebi a prova que eu fui comentar a primeira questão.
Cara, eu lendo a questão, rodando a questão para simular e não sei o que, eu gastei meia hora numa questão. Eu disse, oxe, 18, vou terminar nunca isso aqui, né? Então, em algum momento, quando tranquilizar, talvez depois que passar a Receita Federal, ou se vier na Receita Federal os mesmos conteúdos, aí talvez eu consiga dispor de tempo para fazer isso. Eu vou precisar ir tranquilamente umas 8 a 10 horas para comentar essa prova. É porque realmente, assim, foi no nível desproporcional, mesmo a gente saber, mesmo a gente já esperando que a prova ia ser difícil, né? E assim, tem dois fatores nisso, né? Primeiro fator, duas questões fora do edital, né? Não me convence que aquela questão de LGPD está dentro de LGPD, pelo amor de Deus, né? Não tem como. E tinha outra questão também que estava fora do edital, não lembro agora qual era. Então, assim, das 18, para começar a história, o cara bem preparado, ele estava disputando 16, né? Assim, já sai com menos 2. É, e das outras, cara, das outras 16, é esse nível aí. Cara, pra acertar 10, eu acho que tu foi uma das maiores notas de análise de dados. Eu não sei exatamente, mas deve ter sido. Pelo que eu vi na época, o pessoal tinha feito 8. A galera que tava passando, a galera que tava ali na lista dos 20, né? Só tinha feito 8, 7. Porque é isso. É por isso que eu intitulei essa live, que é sobreviver. Nessa prova de análise de dados, você tinha que sobreviver. Você não tinha que ser um cara que fazer 18, não. Se você fizer 18, meu filho, você pode trabalhar na NASA, que você vai ganhar muito mais que no TCU. Se você acertar 18 naquela prova, você pode ir para a NASA, você pode ir para o Google, para o Facebook. Você vai ganhar muito mais que no TCU. Então, uma prova dessa era sobreviver às 10, às É, 8, às... a gente ter sangue frio também de saber que, bom, se não se resolver, estudei muito tempo da TI, mas não posso ficar aqui me loucubrando no SQL de meia hora, né? Tem que passar para frente aí, infelizmente, chutar a questão e fazer questões aí, buscar questões que saber fazer, né? A prova toda tava difícil, né? Então, assim, também não tava aquela coisa assim, só análise de dados, depois tu ia lá e tava tudo fácil. Então, tu meio que tinha que fazer uma maracutaia ali para conseguir ser aprovado nas duas provas, né? Porque dividiu ali 50-50, tu tinha que fazer 25 cada parte. E aí o que tu tinha que fazer é ir buscando em cada uma dessas provas para buscar os mínimos ali e conseguir fazer a pontuação, né? Acho que a Receita Federal vai ser inevitavelmente nesse estilo. Acho que a prova não deve ser tão difícil, né? Porque foi até irrazoável a parte de análise de dados, né? Mas eu também espero uma prova que seja um nível altíssimo, né? Já que o órgão também sempre historicamente fez provas difíceis. E vai ser essa questão aí de saber lidar com o tempo, né? Porque também é uma restrição muito relevante e tentar buscar os mínimos aos poucos ali para chegar uma fase que é a prova discursiva. A receita deve vir um pouquinho mais tranquila, até porque tem 10 vezes mais vagas, né? Ele não pode reprovar todo mundo, né? E deve ter mínimo por disciplina. Então, cara, se tu bota 40% de mínimo numa prova nível TCU, não vai passar ninguém, né? A verdade é essa. Então, também os caras é aquela história, eles querem reprovar, mas eles também querem selecionar, né? Eles querem reprovar. E o TCU, inclusive, já passou por isso lá em 2009. O TCU fez isso lá em 2009. Ele fez um concurso que não passou quase ninguém, não preencheu. Aí teve que fazer outro em 2010. Agora, como eram menos vagas, tá beleza, conseguiu preencher. Acho que não tinha mínimo agora, tal, lá na época, assim, 2009 tinha tal. Então é isso. E você falou um negócio importante. Cara, quando a gente estuda bem, estuda pelos melhores materiais, sabe que fez o dever de casa, você sabe identificar o que você precisa saber na prova ou não. Então você falou muito claro isso. Você sabia, você tinha clareza de que, embora talvez você conseguisse resolver uma questão daquela de SQL, não compensava, naquele tempo que você tinha disponível, responder meia hora uma questão. Não dá, nem em casa a gente tem esse tempo todo para resolver uma questão. Imagina lá. E olha que você tinha treinado aí, só no nosso curso a gente tinha centenas de questões dezenas de questões de exists, que foi o que caiu lá. E a gente falou, bateu muito nessa tecla. Cara, a FGV é a louca do exists. A FGV é a louca do exists. Vai cair exists. Só que beleza, a gente esperava o exists no nível exists, que já é difícil, né? O Sim, Exist já é difícil. Aí o TCU bota o nível impossível do negócio. Mas você tinha a inteligência de olhar e, poxa, isso aqui eu preciso saber, isso aqui eu não preciso saber. Massa. E como, olha que interessante, a gente estudou por 4 cursos de TI diferentes. E ele fez 10 de 18. Às vezes a galera quer que o professor sozinho ele englobe TI toda. Mas quem não entende muito bem TI, essa história de TI, eu vou falar muito disso lá no Destravando TI. No dias 1, 2 e 3, quem não se inscreveu no evento ainda, se inscreve, que vou falar muito bem sobre essas particularidades da disciplina de TI. O que é que você precisa de fato para acertar a questão de TI e até que nível, né? Até que ponto, porque não dá para cobrir tudo. Imagina aí, gente, tu pega lá a biblioteca, o manual da biblioteca SciPy, que é 1.500 páginas, e vai tentar ver tudo. Tu via tudo e ainda errava a questão, que não caiu nenhuma de SciPy, né? nossa.
bibliotecas aí foi muito absurdo, né? Porque botaram ali 8, 9 bibliotecas ali que basicamente tu poderia ficar o edital inteiro estudando que tu não ia aprender tudo ainda, né? Então foi um pouco fora do razoável, né? Essa parte de biblioteca acho que caiu só uma questão, então não foi, o estrago não foi tão grande nisso aí. E a questão que caiu, eu acho que só se o cara tivesse muita sorte, do ponto de É, vista, cara, eu tô pesquisando aqui aleatoriamente, poxa, vi essa função. é possível. Se você estudou material focado em concurso e tal, você não viu aquelas questões ali, né? Então, bem acima do normal. Um pouco mais, muito mais do que o esperado, já mesmo esperando uma prova muito difícil, mas é isso, tem que sobreviver. Tem prova que tem que sobreviver. Tem prova que tem que sobreviver. Né? A TI não tem jeito. E a outra disciplina, como você falou também. Cara, você deve ter pegado ali uma estatística pesada. Você deve ter pegado ali um português muito louco. Você deve ter pegado um monte de disciplina que foi muito louca. Né? E você conseguiu sobreviver. Então, concurso passa quem tem mais pontos. O mais pontos nem sempre é cartela cheia. Às vezes pode ser só a quina. Às vezes você pode estar querendo fazer só a quina, né? Ali, Então, na hora você tá no modo ali, tá valendo. que Oi? tem que ter sangue frio e perceber que a prova tá difícil e se adaptar a isso, né? Eu vi que a prova tava muito difícil, tempo seria uma restrição. Comecei a estratégia, algo que eu não fiz nos simulados, que era, eu li, na verdade, desculpa, eu nem li, eu só li as assertivas quando eu achava uma certa, não ia dar. Nos simulados eu sempre terminava, para, por vezes, mas eu vi ali, calculando ali, passando para frente, eu vi que passando por aquele Kelly maluco lá, aí eu tenho Tá, até um dos. tá meio travando aqui a. Hã? Acho que o Henrique tá usando a internet do McDonald's. Aí. Pô, Então, ele foi lá, comprou um sanduíche da Copa, aí ele tem meia hora de Wi-Fi, aí ele fica usando aí. Ou pode ser a minha também, né? De repente. Aqui tu sabe como é Floripa, né, Henrique? Tu vai em Floripa, tu vai para Brasília, né? Aqui em Floripa deu um pingo de chuva, a internet não presta mais para nada, né? É assim que funciona. Beleza, pessoal, tem alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vai mandando, tá? A gente já vai se encaminhando para o final. Lá tá muito legal, mas daqui a pouco, às 21h30, eu tenho mais uma aula. Né? A gente vai ter aula lá de TI reta final para Cefaz Pernambuco, lá no YouTube. Quem quiser acompanhar, inclusive, está convidado. Beleza, beleza. Esqueci o que eu ia perguntar, mas para a galera ficar ciente é justamente isso, né, pessoal? Vocês têm que saber jogar a regra do jogo, né? A regra do jogo é essa, tem que saber onde é que você está pisando, saber que. Porque eu vejo muita gente preocupada, eu tenho que fazer 90%, 90%, 90%, 90%. Aí chega numa prova dessa, o cara que quer fazer 90%, ele olha para as três primeiras questões e ele diz, sim, vai dar não, desiste. Né? Ele vai dar não, desiste. E desiste mesmo. na verdade. E aí é ladeira abaixo, né? Tem que ter calma, respirar fundo. É difícil para todo mundo. Então, Perfeitamente, show de bola. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, vamos nos encaminhando aqui para o final. Eu queria que o Henrique aí passasse. Lembrei que eu ia falar, tá? A galera pergunta muito, né? Usa essa edital do TCU como base para os outros tribunais de contas e tal. E, cara, não. Você só usa o edital do TCU como base para o próximo TCU. Então, quem está preocupado já com o próximo TCU, inclusive tem que começar a estudar agora mesmo, né? Já usa esse edital como base e já aprofunda bem a análise de dados estatística. Se você está estudando para outro tribunal de contas qualquer, segue o base da área, porque até agora a gente não teve direcionamento nenhum de que vai seguir isso. O TCU ele é diferenciado, né? Então, inclusive aconteceu isso em todas as provas. Em 2015, a prova foi altíssimo nível também. Não chegou aos pés dessa prova, mas foi uma prova de altíssimo nível. Naquele momento, todo mundo teve esse pensamento. Poxa, a partir de agora, todos os tribunais de contas vão entrar nesse nível do TCU. E não foi assim. Tem um nível, não é fácil, né? Porque assim, a gente está falando de difícil e impossível. São níveis diferentes do negócio, né? Não vai ser um nível impossível os tribunais em relação ao TCU, mas se você quer o próximo TCU, cara, já se prepare em alto nível para essas particularidades do próprio órgão, né? Porque não vai ficar mais fácil. Na verdade, muito pelo contrário. Deve ficar mais difícil. Uma vez que ele te disse agora, em 2021/22, que ele está cobrando análise de dados pesada, ele não tem como deixar de fazer isso no próximo.
Muito pelo contrário, talvez ele cobre muito pior e talvez, sei lá, a gente vai chegar numa época aí, no próximo, que vai ter lá uma discussão de Python da vida, né? Sei lá, estou fazendo previsões aí em 2022, quando for em 2024, 2025, na próxima prova, a gente volta esse vídeo e diz que o professor falou lá atrás, né? Isso é para quem vai fazer TCU. O resto da galera não se preocupa, não. Calma, muita calma nessa hora, né? Muita hora nessa calma. Quem vai fazer concurso fiscal, eu acho que não cai TN discursiva, etc e tal. Mas embora tenha que se preparar muito bem para a disciplina. Mas vamos lá, Henrique. Dá uma dica final para a galera, né? Se tem alguma dica, pode falar, né? Cara, vamos lá. Acho que uma coisa que eu percebo bastante foi motivacional, como tu falou, essa questão das vidas. Eu acho que para TI, isso aí é legal, né? Como eu te falei, não, muitos conceitos ali eu ficava lendo, relendo, e aí quando às vezes eu partia para videoaula ali, quando eu entendi o conceito e preenchia essa lacuna as matérias que tu tem mais dificuldade, eu acho que videoaula são essenciais. E no geral, assim, eu considero que para ser aprovado, cara, ter paciente e ser constante, né? Que uma hora vem aí a virtude principal aí de alguém que quer ser aprovado em concurso público, é a dica principal, né? Ter paciente é, tem, e a aprovação acaba sendo inevitável. Então, Ó, só para resumir aqui um pouquinho do que o Rick falou, deu uma travada no áudio aí, mas duas coisas que ele falou que eu consegui pegar aqui, né, para ficar fixado aí para a galera. Primeiro, não tenha medo de ir para videoaula se você precisar, principalmente para as disciplinas mais complexas, né? TI é uma delas, e é por isso que a gente grava a aula até dar uma dor lá no TI Total, né? Então, tem videoaula até você cansar de mim. E falou também da característica importante do conselho, inclusive a gente falou disso também em live aqui já na semana, essa semana foi na semana passada, acho que foi na semana passada, da mentalidade do aprovado, que a constância é um fator muito importante, né? Constância é algo fundamental. Né? Henrique, eu fiquei com a dúvida no Perkinal, tu falou que estudou 8, 9 horas aí no pós-edital da vida, né, por dia. E no pré-edital, normalmente, antes do pré-edital do TCU? acho que umas 6, 7. 6, 7 já é alto, tá? Já é alto. Pra galera, não se desespere se você conseguir só 4, tá? Eu não era maluco igual o Henrique, não. O Henrique é mais maluco que eu. Então, eu conseguia 4, 5, assim, no máximo, tal. Mas como ele falou, ele teve um momento aí que ele conseguiu dispor de uma boa carga horária, conseguiu manter isso. E é que eu até falei sobre isso, né? Cara, ele foi testando. Ele consegue manter isso na constância? Vai-se embora. Se consegue fazer 6 todo dia, faz 6 todo dia e vai embora. Agora, a partir do momento que tu consegue fazer 8 e no outro tu consegue só uma, aí já começa a prejudicar, né? Então mantém a constância. Intensidade. Oi? Constância é muito mais importante que intensidade. Exatamente. Exatamente. Beleza, meu povo, show de bola. Acredito aí que trouxemos, né, informações relevantes. Muito, muito satisfeito aí do Henrique ter topado esse convite aí para trocar uma ideia, para trazer essa experiência para a galera, né? Eu ainda não tinha conversado tão de perto com a prova ainda no TCU. Nós tivemos 6 entre os 20, né? Nós tivemos 6 entre os 20, nossos alunos aí. Então, Henrique, mais uma vez, parabéns, né? Muito bem-vindo ao serviço público. Tem aí uma excelente carreira pública aí no TCU. Cara, agradecer e quando eu fui em Brasília, aí a gente vai lá no Asa Gaúcha, tá? Almoçar um churrasco gaúcho lá, não sei se tu já foi lá, Pô, mas eu não aceito ir em Brasília e não ir no Asa Gaúcha, tá? certo, tá certo. Então, valeu aí, mestre, pelo convite. Espero ter ajudado aí a galera a ficar motivada a estudar ainda mais e conseguir aprovação futuramente. Então, muito obrigado aí por ter assistido e muito obrigado pelo convite. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Fui.